E o programa de história, né, do último edital, assim, eu sou bem sincero, eu acredito, né, que há, sim, aqui um dedinho da corporação de não incluir alguns temas, tipo, o programa do último concurso, você tem República Velha, em seguida, Era Vargas, aí pula. Não trabalha de 46 a 64 e de 64 a 85. Vai direto para a Nova República. Então, há uma exclusão dessa parte que é importante para a nossa história. Quem está na plataforma, a gente vai colocar todas essas aulas. Agora, lembrando, né, conforme o último edital, o enfoque foi República Velha, principalmente, né, essa República Oligárquica, café com leite, e você tem a Era Vargas, que é um tema favoritaço da Sebrasp, tá? Agora, destacando que nessa República Velha, tenentismo, é um tema favorito. E vamos revisar tudo isso com vocês. Para te ajudar, eu não quero que você aí vá embora, fica comigo, porque uma média geral, professor, de história do Brasil geral e de Alagoas no concurso, entre 6 e 8 itens, é uma projeção razoável, juntando história de Alagoas, história do Brasil e história geral, no máximo estourando aí o teto, pipocando tudo, 8 itens. E aí eu posso colocar 2 itens, história de Alagoas, 6 itens, história do Brasil e história geral, dando mais ênfase à história do Brasil. Claro que eu estou colocando no teto. Se vier 5 itens, é padrão, é normal, mas eu sempre gosto de colocar mais para a gente, né, selecionar. Entre esses temas favoritos, né, que eu selecionei, com certeza República Velha, assim como Era Vargas, são temas que a gente deve encontrar na próxima prova. Além da sociedade colonial, né, enfatizando a colonização, enfatizando também, né, a escravização e a agricultura. No caso, né, a produção açucareira, porque Alagoas, até hoje, né, o maior produtor de açúcar no Nordeste é Alagoas. Daí, trazer esse processo, né, histórico é importante, né, na colônia, na monarquia e também na República Alagoas, destacando na economia açucareira. Então, vamos lá. Quando eu falo, então, da República Velha, vamos lembrar do 15 de novembro de 1889, em que a monarquia é derrubada, essa monarquia, mais uma vez, alertando no último edital, não tinha falando sobre o Segundo Império. O último edital traz assim, né? A independência ou o processo de independência do Brasil, e aí vai encaixar a transferência da família real, em seguida, os períodos regenciais, mas aí não tem como trabalhar, compreender, né, como se deu a arquitetura da República sem trabalhar o Segundo Reinado. Daí eu indico, mesmo não estando tão explícito ali no edital, mas aí eu indico que estude, para você entender, né, a construção, a formação dos partidos republicanos, como ocorreu aí o desgaste, né, do Segundo Império, o desgaste aí da figura de Dom Pedro II, pela questão social, a questão militar, e tem também, né, a questão econômica que também afeta essa monarquia. E, claro, a própria Igreja Católica, que também vai entrar em rota de colisão com Dom Pedro. Não tem como. Professor, eu posso dizer que o 15 de novembro de 1889 foi marcado por um golpe? Sim, um golpe. O golpe, mais uma vez, quem está acompanhando nossas aulas, é uma ruptura. Ruptura, quebra institucional. Há uma ordem, aquela ordem é interrompida, eis que busca-se uma nova ordem. De maneira abrupta, sai Dom Pedro, por isso Dom Pedro II, e aí você tem agora esse ideal republicano. Republicano vem do latim res coisa, publica publicus, coisa do povo. Ironicamente, vamos ver que a partir do 15 de novembro de 1889, não teremos tantas políticas, né, voltadas, direcionadas para o povo. É tão tal que no Nordeste vamos ter aí, né, o surgimento do chamado banditismo social, mas não só em áreas rurais, não só na região Nordeste, mas também Rio de Janeiro, destacar também Paraná, Santa Catarina, a chamada Guerra de Contestado. Enfim, né? Você vai ter nesse intervalo de 1889 a 1930 o Estado sendo ausente.
o Estado muito silencioso para tratar de questões sociais, como a própria reforma agrária, também a questão da expansão da educação, apesar que é nesse período que surge, por exemplo, né, o Instituto Federal. O primeiro Instituto Federal surge aqui na República Velha, mas não há uma política de inclusão social daqueles negros, né, que foram libertos pela Lei Áurea, mas a libertação não foi acompanhada de um processo de inclusão social. Então, Marechal Deodoro da Fonseca, né, assume como primeiro presidente. Esse período de 89 até 1891 chamamos de governo provisório, tá? O poder econômico, aqui surge a expressão, né? República oligárquica, oligarquia, poucos, arquia poder, poder de poucos. Então, poder econômico e político nas mãos das oligarquias paulista e mineira. Agora, é bom destacar que quando falamos que nesse período vamos ter uma preponderância, né, das oligarquias paulista e mineira, não significa que oligarquias do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, da Paraíba estejam ausentes, tá, dessa arquitetura de poder. Até porque esses presidentes serão eleitos a partir de mecanismos estabelecidos como a política dos governadores, a importância do município da figura do coronel, tá? Então é importante lembrar, porque aí de repente o livro didático muitas vezes ele trabalha, né, com aquela perspectiva de fada madrinha, né, mágica. De repente surge o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro, e esses partidos vão assumir o poder. Não é assim. É um processo que já tem início, né, ali na segunda metade do século XIX e vai ser estabelecido no final do século XIX. Agora, não esquecer, além dessas oligarquias, vamos destacar outras. É tão tal que o próprio Vargas vai ter apoio dessas oligarquias, que não vão concordar com aquela situação, né, de Washington Luiz, que deveria indicar um presidente mineiro, indicou um paulista e houve a ruptura, tá bom? O próprio João Pessoa, pessoal. João Pessoa, ele também pertence a uma oligarquia que vai compor aquela chapa com Vargas. Beleza? Então, ao falar, galera, nesse período é importante lembrar da renúncia, né, de Deodoro, em 1891, assume a presidência outro militar, o Floriano Peixoto. Então ele estava ali liderando, né, aquele que tomou a frente para proclamar a República, o Deodoro da Fonseca. Chega uma nova fase, o governo provisório sai nessa fase do governo provisório, entra agora a fase da República da Espada, que vai de 1891 a 1894, mas aí ele renuncia, quem assume é Floriano Peixoto, conhecido também como o Marechal Mão de Ferro. Mão de Ferro porque, na sua gestão, entre 1891 a 1894, teremos uma série de movimentos, ou alguns podem colocar aí, né, como rebeliões, ou revoltas, daí a chamada revolta federalista, destacando uma revolta que teve na Ilha do Desterro, que hoje recebe o nome de Florianópolis. Ele reprimiu justamente aquele movimento e, para mostrar a sua força, que de fato era Mão de Ferro, ele vai mudar o nome, né, da Ilha do Desterro, passa agora a ser Florianópolis. Polis do grego quer dizer cidade. Floriano. Então, a cidade de Floriano. Só para ele mostrar quem manda, quem comanda, né, o Brasil. A primeira Constituição Republicana é um destaque muito especial da SEBRASP. Foi promulgada, ou seja, foi aprovada, salientando que essa é a segunda Constituição da história do Brasil, porque a primeira Constituição foi otorgada é imposta, 1824, com a novidade, né? Os três poderes estabelecidos, com a influência, né, de Montesquieu, né, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, e uma novidade que é o poder aqui, né, nessa Constituição otorgada em 1824 por Dom Pedro I, você tem o poder moderador. Chegando à República, a primeira Constituição é essa daqui, é essa de 1891. A segunda, da República, 1934, que também é promulgada. A terceira, da República, nós temos aquela que foi otorgada, né, por Vargas, foi imposta em 1937. Em seguida tem a de 1946, tem a de 67 e a atual, a Constituição chamada de Cidadã, de 1988. Então vamos lá. Primeira da história do Brasil. O Brasil se torna independente em 22,
em 1824, vai impor uma Constituição, que não vai se preocupar com questões sociais, não vai se preocupar com políticas públicas. A segunda da história do Brasil é aqui, né? 1891. Em seguida, a de 1934. A quarta, 1937, foi outorgada. Então, vamos lembrar, né? Outorgada, imposta. Um cenário ditatorial que foi de 37 a 45. Em seguida, temos a de 1946, promulgada. A de 67, no cenário já do período militar. Você vê, agora sai a Constituição, entra os atos institucionais, e a sétima, que é a do Brasil. No caso, né, a atual, a cidadã de 1988. Então, essas são as constituições do Brasil, beleza? Rápido, porque são muitas informações, tá? Eu tenho que aí focar nas questões. Então, essa Constituição, a primeira republicana, tá? Voto aberto, presidencialismo, manutenção de interesses das elites agrárias, exclusão das mulheres e dos analfabetos do direito de voto. Interessante que essa elite agrária, a gente pode agora lembrar, né, que no Congresso Nacional nós temos tem a bancada rural, né, também chamada de bancada da bala. A elite agrária aqui da República Velha, nessa nova roupagem, está investindo no agronegócio, né, e aí você tem essa bancada que ainda tem muito poder, muita influência. A política café com leite, o termo café, né, fazendo alusão justamente à produção que se destaca no interior de São Paulo, no oeste paulista, além da produção do leite, né, e de açúcar. Se você pegar aí, né, o ranking dos estados atualmente, né, pegando aí a safra 2020-2021, quem lidera é São Paulo, tá? Então, não só... então, São Paulo produzia café, Minas Gerais leite. Minas Gerais produz leite, também tem produção direcionada ao café. Agora, para não ficar café com café, leite com leite, aí criou essa nomenclatura, né? Porque os historiadores gostam também, né, de trazer esses termos que marcam. Então, política café com leite é esse revezamento de poder existente, né? Esse revezamento entre as elites. Localmente, lembrar da figura do coronel, que pertence a uma elite, que vai ter poder, e você tem o presidente da província e o presidente da república. Essa alternância do poder de presidentes mineiros e paulistas. Mas há exceções, tá? Porque vamos ter algumas exceções, no entanto, vai preponderar esse revezamento, tá? O próprio Hermes da Fonseca, que não era, né, desse acordo aqui. O café é o principal produto brasileiro de exportação, é tão tal que no programa, galera, de História do Brasil, né, do concurso, tem ali a crise de 1929. Por que estudar a crise de 1929, a queda da Bolsa de Valores de Nova York? Porque o principal comprador, os Estados Unidos, com essa crise, para de comprar. Vai gerar uma crise aqui no Brasil, porque vamos ter um estoque de café e isso fragiliza a elite, que é a oportunidade para Vargas, né, adquirir o caminho forte e investir lá na frente no setor industrial. Tá? O café, aumento de imigração europeia. No final do século XIX, há toda uma propagação e propaganda também, propagação de ideias racialistas, afirmando que os brancos são superiores aos negros. E nesse momento que há essa difusão dessa ideologia, e aí lembrar do Lombroso, né, na Itália, que vai pregar um fenótipo de um criminoso, de um bandido, de um marginal. E os negros, né, que serão libertos pela Lei Áurea, vão sofrer com isso. Você que pensa ser futuro policial, infelizmente, isso é utilizado ainda hoje pela polícia, de observar o estereótipo e, a partir do estereótipo, já fazer o julgamento. Então, há essa pregação no final do século XIX. Daí, o objetivo, né, de trazer europeus, trazer alemães, italianos para o Brasil, já no final do século XIX. O objetivo, embranquecer o Brasil, porque muitos, né, da elite não queriam que o Brasil fosse lembrado como um país mestiço, mas como um país de brancos. Daí investimento, até, né, pacotes de viagens, incentivando, né, muitos saírem da Alemanha, que a Alemanha, assim como a Itália, estavam passando por um período muito turbulento, guerras,
buscando aí, né, visando a unificação da Itália e também a unificação da Alemanha. Daí muitos fugiram, né, saíram da Alemanha, saíram da Itália, principalmente os italianos, que tinham um sonho da Terra Nostra. Quem assistiu a novela Terra Nostra vai lembrar um pouquinho. Então, galera, não é à toa que você tem a chegada desses europeus. Há uma pregação ideológica, que é clarear, embranquecer o Brasil. Por isso que esses negros, né, que serão marginalizados, no sentido que ficaram à margem aí, né, dos direitos civis, ou seja, não terão a proteção, a proteção plena do Estado, e claro, né, vão sofrer com preconceito, com racismo, beleza? Então, aumento da imigração europeia, italiana, alemã, espanhola, para servir a mão de obra, né, das lavouras no interior paulista. Em 1930, rompendo aí esse acordo, né, entre as elites mineira e paulista, o golpe de 30, veja, o Brasil chega aí a estabelecer, né, a república através de um golpe, e através de um outro golpe, essa república velha é sucumbida e chega ao poder Getúlio Vargas, após a vitória de Júlio Prestes, né, que tem o apoio de Washington Luiz. Ele, paulista, deveria indicar o próximo deveria ser um mineiro, mas ainda indicou um paulista, Júlio Prestes, e para tentar derrotar essa chapa, né, composta aí por Júlio Prestes, políticos se juntaram e formaram a Aliança Liberal, destacando aí a figura de Getúlio Vargas, que aplica um golpe, ele perde as eleições, mas aí ele aplica esse golpe, aí vem apoio da classe média, dos militares, até porque havia, né, por exemplo, vamos lembrar dos tenentistas, que vão pregar a moralização da sociedade brasileira, da política brasileira. Então, aqui estabelece o fim dessa República Café com Leite, e é quando já tem início a chamada Era Vargas, beleza? Vamos só destacar alguns pontos dessa República Velha. Aqui eu trouxe do livro Patrícia Braich, né, Das Cavernas ao Terceiro Milênio, trouxe recortes, um resumão para vocês. A Constituição Republicana de 1891, promulgada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, o país tornou-se, olha, uma república federativa dos Estados Unidos. Pois é, esse é o primeiro nome do Brasil, o nome oficial do Brasil, após estabelecer a república, tá bom? Então aí você tem o Brasil recebendo esse nome, Estados Unidos do Brasil. Essa nomenclatura, pessoal, esse foi o primeiro nome oficial do Brasil, né? Durante o regime republicano, dura até 1968. Então, até 1968, o nome oficial do Brasil é Estados Unidos do Brasil. E hoje, professor, hoje é a República Federativa do Brasil. Ah, professor, foi influência de quem? Dá para perceber, né? Dos Estados Unidos. Oh, yes. Vamos lá. As antigas províncias passaram a condição de estados com autonomia. Então, vamos lá. Vamos aí utilizar como referência Alagoas. O território de Alagoas pertencia à capitania de Pernambuco. Beleza? Pós Revolução de 1817. E aí, olha, o pessoal ali, né, ao sul da capitania de Pernambuco, ficaram próximos ao governo central. Aí Dom João diz, vocês foram fiéis, leais a mim, então eu vou agora, né, separar vocês dos pernambucanos, até porque eles, né, são aí esses liberais radicais, então vão perder as terras da parte oeste, né, da comarca de São Francisco, e também Pernambuco perde esse território que hoje chamamos de Alagoas. Então, Alagoas se torna uma capitania, beleza? Com a independência, com a declaração de independência, a partir de 1822, essas capitanias passam a receber o nome de províncias. Com a proclamação da República, as províncias recebem agora o nome de Estado, ou UF, Unidade da Federação, até porque vai ser estabelecido, tá, o federalismo, essa inspiração, né, estadunidense. Então, daí a origem do termo Estado. Antes, presidente da província, agora governador. As eleições para presidente da República, presidentes dos estados, olha o nome, né? Presidente dos estados. Inicialmente também vamos usar essa expressão. Só depois teremos a expressão governador, tá? E membros do Congresso passaram a ser diretas. O Estado separou-se, o Estado é laico agora, né? A partir de 1891. O Estado separou-se da Igreja, né? Tornou-se laico. Também o estabelecimento do registro civil, do casamento civil, porque antes
da proclamação da República, nós temos o casamento religioso, tá? Foi reconhecida a igualdade de todos, perante a lei, né, pai? Mas a isonomia, a igualdade de todos perante a lei, ela surgiu ali no século III, IV, antes de Cristo, quando os plebeus lutaram por essa igualdade. Igualdade formal, material, você sabe que a gente sofre até hoje, né? Foram criados registros civis, nascimento, casamento e óbito. Quando eu falo República Velha, lembrar da política do café com leite, né? Essa articulação de poder na esfera federal, alternando, né, na presidência, candidato do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro. E aí, também destacar agora, pessoal, Minas Gerais possuía o maior colégio eleitoral. Beleza? Ou seja, votos. Claro que esses votos não havia, nesse intervalo da história do Brasil, de 1889 a 1930, não há uma justiça eleitoral. Essa justiça eleitoral só surge na década de 30, beleza? Então aí você tem fraudes, enfim, uma situação complicada, né? É uma república, mas que na prática vai utilizar de meios ilícitos. É por isso que os tenentes lá na frente, né, vão criticar. O que muitos gostam de encher a boca, essa roubalheira, né? Então o pessoal já criticava que essa roubalheira, né? Os tenentistas faziam isso. Política dos governadores, os presidentes do Estado, hoje, né, governadores, apoiavam as candidaturas de senadores e deputados fiéis ao presidente, e o presidente não interferia, né, nas eleições estaduais. Aí o nome, né, que vamos chamar de política dos governadores. Professor, se não há uma justiça eleitoral, quem é que vai verificar os votos? Aí surge a comissão de verificação dos poderes. Essa comissão é brincadeira, né? Seria mais ou menos assim. Na hora da apuração, vamos lá. Aqui entra, né, a figura do coronel, o voto de cabresto, você vai votar em tal candidato. Quando fosse verificar o voto, olha, essa pessoa, coronel, não votou, né, o candidato que o senhor indicou, não tem problema. Depois a gente dá uma surra nessa pessoa, mas agora vamos rasgar essa cédula. Vamos deixar só para o candidato que estamos apoiando. Então, era uma das práticas desse período. Então, destacar o fenômeno, né, do coronelismo, e a expressão coronel não é uma patente militar, o cara lá fez o concurso, né, foi nomeado, aí seguiu fez carreira, né, seguiu a carreira aí de oficial. Não tem isso. O termo coronel, pessoal, remonta ao período regencial, aquele período em que nós temos o imperador com menos de 18 anos não poderia assumir o poder. Então, você vai ter regentes. E teremos o chamado ato adicional, que vai distribuir esses títulos para os latifundiários poderosos locais. Título de quê? De coronel. E aí vai pegar, né? Esse coronel não é um cara que fez o concurso, fez uma prova, né? Entrou aí como oficial, chegou ali, não é assim. É o fenômeno político, tá? Em que os latifundiários, chamados de coronéis, vão impor aí seu poder, sua influência. E vai dizer, olha, você vai votar para prefeito, assim, vai votar para senador, para deputado, do jeito que eu quero. Daí a expressão voto de cabresto. Um resumão para vocês também dos movimentos sociais que marcaram este período. Destacando que aproximadamente 70%, se hoje, né, nós temos mais de 85% da população brasileira morando nos centros urbanos, que pena, né, que o censo não vai acontecer na programação prevista, né, porque houve corte aí nas verbas. Mas o censo é importante, porque o último censo vai dizer, olha, o Brasil tem mais de 84% da população morando em centros urbanos. Aqui, olha, você tem 70%, né? Pegando aqui final do século XIX, início do século XX, 70%. Lembrando que o IBGE surgiu na década de 30, viu? No governo de Vargas. Mas já havia censo aqui. Teve o censo em 1872, vai ter também censos, né, no início do século XX. Então, aproximadamente 70% da população brasileira vivia no campo durante a Primeira República, que também é um termo que vocês podem encontrar, viu, pessoal? Primeira República, esse intervalo que estamos trabalhando de 1889 a 1930. Os latifúndios e a concentração de renda foram mantidos no país até hoje, né, pessoal? Até hoje. Miséria, messianismo, aqui é a mistura da religião com essas causas sociais. Daí a expressão
messianismo, porque aí a pregação, né, do final dos tempos, de um mundo, né, além desse nosso material, destacando em Canudos, Antônio Conselheiro, e em Contestado, você tem o Monge Maria. Então, destacando esses movimentos sociais no campo. Guerra de Canudos, entre 1893 e 1897, série de combates entre o governo federal e a comunidade de Belo Monte, Bahia, né, liderada pelo beato Antônio Conselheiro. Guerra de Contestado. Contestado quer dizer o quê? Disputa. Você que vai fazer o concurso da PM Paraná, vai cair. Então, Guerra de Contestado ocorreu entre 1912 a 1916, pegando aí, né, parte do governo do presidente Hermes da Fonseca, uma outra parte do governo de Venceslau Braz. O cangaço aqui no Nordeste, entre 1900 e 1940, né, bandos armados no sertão nordestino. E temos que destacar uma leitura muito bacana, né, do historiador, que eu também gosto muito dele, né, que é Eric Hobsbawm, que ele vem trazer aquela perspectiva de Robin Hood, né? O Robin Hood aqui do Brasil foi Lampião naquela perspectiva de que buscava fazer justiça com as próprias mãos, até porque o Estado era muito ausente. Se a gente fala aqui de áreas urbanas em que o Estado é ausente, imaginemos no campo. Tá? Então você tem o cangaço, que é um fenômeno também estudado, destacando aí, né, Lampião. Os movimentos urbanos destacar, olha só que coisa, né, pessoal? Os gregos, eles pregavam que a história se repetia, a história era cíclica, né? Pois é, amigos, estamos em 2021. Ainda hoje, né, ontem, na verdade, né, minha mãe chegou, olha, tal pessoa me disse que não tomasse vacina, não. Porque vacina é isso e aquilo. Eu disse, maninha, que é isso, mãe? Pois é, há uma revolta já no início do século XX. Agora vamos contextualizar a chamada revolta da vacina. A revolta da vacina, pessoal, é resultado de um contexto social, político, econômico e também sanitário. Há até um ingrediente aí que é um ingrediente moral, não é? Porque as madames não poderiam mostrar nem, né, se hoje é comum, né, as meninas lá no Instagram, lá com as dancinhas e tal, e aí, claro, né, tem liberdade, as pessoas fazem, né, aquela pregação, né, seu corpo, suas regras, beleza, aqui não vem um caso, vamos discutir essa questão moral. Mas no início do século XX, a mulher não poderia nem mostrar essa parte do calcanhar. Quem assiste aí novelas que remontam o cenário no século XX, né, teve até ali o cravo e a rosa, né, enfim. Então, ao vacinar, as mulheres teriam que mostrar o braço. Era um absurdo mostrar o braço no século XX. Além disso, as políticas do prefeito Pereira Passos, no Rio de Janeiro, também. A questão do falta de saneamento, a infraestrutura do Rio de Janeiro, a carestia, a crise, tudo isso colaborou para a chamada revolta da vacina. Não vamos colocar só, não, foi por causa da vacina que o pessoal ficou revoltado. Não, havia todo um contexto que faz lembrar um pouquinho hoje, né? Desemprego, né? A pandemia provocou isso. Então, isso gera desespero. Tá? Mas a informação, a vacina é importante. Vamos ter um cenário melhor para os concursos, né, com a vacinação em massa. Então, seja esclarecido, pesquisa, tá? Então, a revolta da vacina em 1904, revolta contra a vacinação obrigatória, porque entra naquela discussão, né, por que tem que ser obrigatória, contra a varíola. A população enfrentou a polícia nas ruas, mas aí coloca ingrediente, né, as questões sociais, políticas e econômicas. E aí destacando, né, Oswaldo Cruz, e hoje você tem, no Brasil, né, o Brasil tem uma identidade muito forte, sem dúvida alguma, é o programa de vacinação do mundo. O que falta é os poderes, né, se organizarem, mas vamos avançar. A revolta da Chibata, Rio de Janeiro, 1910, também aqui tem um caráter racial, muitos que participavam aí da Marinha eram negros, e aí você vai ter esse evento que marca, de fato, aquela situação da muitos marinheiros, em sua maioria negros e mestiços, que vão aí, né, organizar essa revolta contra os castigos corporais. Daí a expressão chibatas, né? Você cometer alguma infração, recebia a quantidade X, né, de chibatadas. A greve geral, né, de 1917, também conhecida como anarcossindicalismo, aqui os italianos que trouxeram as ideias libertárias,
o anarquismo, né? Aí destacando o próprio Mikhail Bakunin, né? Que lá na Europa já pregava aí uma sociedade sem Estado, sem polícia, era autogestão, cada um cuidava de si para evitar a opressão, tá? E aí você tem essas ideias que vão influenciar os operários. Operários, professor, e a gente já pode dizer que há indústrias no Brasil, sim. Com o lucro do café, você vai ter uma elite lá em São Paulo que vai investir na indústria. É um surto industrial. Agora que essa industrialização é consolidada no governo Vargas, sem dúvida, tá? O tenentismo, está no edital lá, né, o nome, tenentismo. Então, o que foi o tenentismo? Movimento de jovens oficiais do Exército, né, combatendo o regime oligárquico, aquele revezamento no poder, aquelas fraudes eleitorais, aquela violência, defendiam o voto secreto, o fim da corrupção e um governo forte centralizado. Por isso que você vai ter parte que vai apoiar o próprio Getúlio Vargas. Destacando as ações tenentistas que não chegaram a assumir o poder, mas aí marcaram por alguns eventos, como a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, em 1922, a Revolta Tenentista do Rio Grande do Sul, né, em 1923, a Revolta Tenentista de São Paulo, 1924, e a Coluna Prestes. Aqui, olha, não esqueça, a Coluna Prestes, a marcha de 24 mil quilômetros, passaram né, pelo interior aqui do Nordeste, essa parte aí, né, Bahia, pegando em diversos estados aqui do Nordeste, não tiveram apoio que esperavam, porque o cangaço já estava estabelecido, né, e até buscando aquela situação de fazer justiça com as próprias mãos. Bem, pessoal, esse foi um resumão em tempo recorde, só para você se situar. O que a banca mais cobra, professor? As características gerais da República Velha, enfocando principalmente a República Oligárquica Café com Leite. Esse revezamento no poder, essa violência que era usada, né, como mecanismo para a manutenção do poder. Destacar esses movimentos rurais, esses movimentos sociais urbanos, como o tenentismo. Foca nisso que você... professor, vou memorizar o nome de todos os presidentes, né? Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, você tem Presidente de Moraes, Campos Salles, aí vem Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Arthur Bernardes. Não precisa, galera. Pitácio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz. Não precisa memorizar o nome de todos os presidentes, mas ter esse background, tá? A história é como se você fosse assistir a um filme, assistir a uma série. Você não vai ficar preocupado em memorizar nome por nome. Deixa aquela história te envolver, e com o passar do tempo você já está falando, comentando. É história com caráter interpretativo. Galera, falei muito, eu espero que vocês tenham aí, né, entendido. Qualquer dúvida, pode falar, porque agora vamos responder questões, tá? A gente não pode perder tempo. Cada minuto é precioso, em busca da farda, em busca da gloriosa. Então, vamos lá, né? Vamos trabalhar aí com o foco no alvo, o edital, tema a tema. Vamos que vamos, né? Revisar tema a tema, tira aquele print, marca lá o professor Isaqueu Silva. Agora eu quero falar, eu sei que aqui tem, viu? Aqui tem um pelotão silencioso, que sempre está aqui em nossas lives, mas são pessoas que não falam nada, nem colocam comentário, só fica só observando. Eu entendo, quero mandar um alô para você, viu? Que está aí silencioso, que está silenciosa. Eu agradeço aí também a confiança. Pessoal, tira aquele print e marca, porque vai ter um sorteio aí bacana no final, né? Uma assinatura anual, pelotão de frente, 2 cursos, né? O Essencial 2.0, foi 2 que eu disse? E 2 camisas. Vamos sortear também 2 camisas, tá bom? Deixa eu colocar aqui só algumas mensagens, porque aí, se deixar, eu me empolgo, galera, e história para mim é vibração total, não tem melhor, né? História é power, tá? Deixa eu colocar onde eu parei aqui. Deixa eu ver aqui, obrigado, Camaragibe, o pessoal já mandou aqui, né? Catende, muita gente, né? Olha, tem um pessoal aqui de Garanhuns aqui eu acho que é falando de Tadeu, né? Que eu comecei agora. Valeu, um abraço aí para Paula. Ô, Paula, eu sempre fico conversando lá com Paula. Acho que eu já falei já com Paula, né? Lá de Garanhuns. Abraço aí, Nazaré da Mata. Faca na caveira. Vamos que vamos, né? Desde as 8 horas, massacre na revisão de véspera. Treino difícil, combate fácil. Vamos que vamos, né?
caiu, mas voltou, né? Eu quero tal. Boa noite, pessoal. Eu passei um bom tempo na igreja. Tem uma palavra que eu sempre, ó, a palavra de Deus, temos que colocar, né? Tudo que você pedir, crendo que recebeu, assim será feito. Amém. Ô, glória. Sem Deus, sem Jesus não dá, né? Não, não dá. Sem Jesus não dá. Olha, sem contar com desconto no aulão, né? O curso CFO vai estar atualizado, vamos atualizar, viu? Vamos sim atualizar. E já colocamos as primeiras aulas, né? Eu creio que até segunda, bombeiros e CFO, vai estar aí no pacote, viu? Já dizia Renato Russo, quem acredita sempre ao quem acredita, sempre ao... por aí, né? A grande Tiago, vamos que vamos, Emanuel, agradeço aí pelo carinho. Olha só, PMAL, PMPE, PMCRA, muitas mensagens, né, pessoal? Nossa, mãe, show. Vamos que vamos. Que bacana, né? Baixa aí o material, pessoal, e vamos agora na sequência. Eu falei muito, eu quero que vocês acertem todas as questões. Professores aqui, o senhor... Amém, amém, Alex. É um ajudando o outro, né? Deus abençoando a todos. Só ficar online aqui. Valeu, Herbert. Show! República oligárquica, Eduardo, o fim da escravidão afeta o fim da monarquia? Sim, porque vai ter aquele debate, né? As pessoas... O escravo, Eduardo, ele é uma mercadoria. Ele está ali, né? Quando um senhor morria, o escravo estava ali, né? Na lista dos bens dele, tá? Então, liberar os escravos, eu vou ser indenizado, imperador? Não. Daí eu vou ficar contra o rei. Tem esse fato também, viu? Então, a abolição da escravidão também fragiliza a monarquia. Professor, material de apoio de história está aqui na descrição. É só dar um F5, viu? Dá um F5. Eu creio que vocês já pegaram. O poder moderador é um poder de Estado. Ele se sobrepõe aos poderes. Isso mesmo, Pedro. Na verdade, o poder moderador, ele surge... A ideia, assim, do poder moderador é trazer equilíbrio hoje, né? STF, sei o que lá, o poder legislativo fica vendendo aí o voto por emendas parlamentares, o poder executivo interfere aqui. Ao poder moderador chegaria para gerar o equilíbrio, né, nos três poderes, desde que esse quarto poder não tivesse a influência, né, nenhuma influência, né, nem com o legislativo, nem com o executivo, nem com o judiciário. Mas, no caso nosso, Dom Pedro I, ele é também ligado ao poder, ele está no poder executivo, né? Então, ele assume 2 poderes. Beleza? Então é isso, pessoal. Precisamos de um poder desse. Paulo Júnior, você acha que um poder exclusivo na mão de uma pessoa vai resolver algo ou piorar? Bem, eu sou defensor da democracia. E a democracia tem uma série de instituições, e aqui herdamos, por exemplo, né, dos romanos, a burocracia, ou seja, uma série de instâncias de poder, com o objetivo justamente de garantir a lisura, a transparência. Mas a ideia do moderador, não estou defendendo o poder moderador, não, viu? Mas a perspectiva do poder moderador, a perspectiva teórica é aquele poder que vai trazer equilíbrio dos três. Porque é inegável que há hoje, né, uma super força para o poder executivo. Não é isso? Que vai, nesse modelo que nós temos, né, que chamamos de governo coalizão, vai interferir no poder legislativo, até no judiciário. Tá? Mas, na prática, foi um poder abusivo. Se tornou aí, né, Dom Pedro I se torna um governante autoritário. Tá? Autoritário. Déspota. Tá bom? Marcar no Insta, isso. Olha só, Beatriz está voando. Vamos lá responder então, né? Floresta, primeira questão, olha. Pedro marcou aí como errada. Bairro Salgado. Alô, bairro Salgado. Passei várias vezes aí, viu? Quem mais? Aracaju. Olha só, quem acertou aqui, olha. Cheguei finalmente, né? Atualizei todas as mensagens. Rio Formoso. Vamos ver agora, né, se Bia está correta. Vamos lá. Depois da revisão, fica fácil, né? O termo República Velha foi cunhado ao longo da década de 30 do século XX. Ah, professor, como assim? O senhor falou que é um intervalo de 1889 a 1930. Como é que esse termo foi criado? É comum na história. Tipo, o que está acontecendo no Brasil agora, né? A gente daqui a 10 anos, 20 anos, vai nomear, vai escolher, os historiadores vão escolher um termo para sintetizar, né, esse período. Vamos colocar
a República, sei lá, a República das Incertezas, porque aí tem a pandemia, a questão do impeachment, uma série de situações que marcaram, né, esse início do século XX. É uma escolha, então, a nomenclatura. Agora, lembrando que quando cria-se o termo República Velha, isso significa que algo novo está surgindo, não é à toa que Vargas vai colocar o Estado Novo, entendeu? Então, a República Velha foi cunhado ao longo, né, o termo foi cunhado ao longo da década de 30 do século XX para designar o período anterior e marcar novos tempos, pretensamente melhores, porque aí quando eu falo, né, de algo velho, é porque eu estou estabelecendo um novo. Eu sou a vanguarda. A República Velha foi inaugurada por meio de um plebiscito que consagrou a República, pessoal. Foi golpe, né? Então, esse item está o quê, meu povo? Esse item está... Isso, errado. Parabéns, Bia. Em relação aos eventos que marcaram a República Velha, analise... Saiu os itens, né? Os itens, o item a seguir. O termo República Velha foi cunhado aqui, né, na década de 30, como já vimos. A República Velha estabeleceu uma legislação nacional de proteção aos trabalhadores. Aqui destacar Vargas, né? É Vargas, pós queda dessas oligarquias, né, mineira, paulista, que chega lá, né? No caso, principalmente a paulista, né? Porque aí São Paulo, de fato, vai fazer uma oposição a Getúlio Vargas e Vargas também vai perseguir, né, politicamente, muitos de São Paulo. Então, a República Velha não vem trazer leis trabalhistas, isso fica com Vargas, na década de 30 e também 40. A própria CLT, né, que é no governo de Vargas, a consolidação das leis trabalhistas. Então, a República Velha estabeleceu uma legislação nacional de proteção aos trabalhadores, os quais passaram a contar em férias, finais de semana remunerados e licença médica em caso de doença. Não, né? Apesar que na Europa, pessoal, essas reivindicações já existiam, já estavam ocorrendo, e a gente pode colocar aqui desde o século, ali, né, meados do século XIX. Aliás, 1842, precisamente, vou lembrar aqui de um evento, né, chamado Cartismo. Daí faz alusão à carta, uma carta que tinha como objetivo, né, trazer direitos trabalhistas, estabelecendo um horário, porque na Europa você tem ali 12, 14 horas diárias, aí você vai ter agora redução para 10 horas, e hoje nós temos 8 horas. Passar disso, hora extra. Professor, o sorteio era para quem está online, quem ficar até o final, né, porque aí vai dizer, estou aqui, professor, viu? Tira o print e fica aqui, fica comigo, né? Abraço aí, Riacho das Almas, Campina Grande. A 2 está errada, muito bem. Vocês são feras. A nossa meta, galera, é acertar todas. E isso, Anderson, Vargas recebe esse termo, né? Esse pai dos pobres, né? Pai dos trabalhadores. Destacar essa carta também, né? De Lavoro. Agora, tudo que Vargas vai fazer aqui, galera, é ressonância, ou posso dizer, já é algo que está na Europa de forma que há um atraso, na verdade, há um delay, né? Porque quando ele fala em leis trabalhistas, na Europa isso já era, né, algo consolidado nesse período aqui, década de 30, tá? Mas aí ele foi o cara que teve a ousadia e estabeleceu essas leis, tá? Ele é populista. A questão 3, em relação aos eventos que marcaram a República Velha, o termo República surgiu na década de 30, ok. A República Velha estabeleceu o voto secreto e incluiu os analfabetos e as mulheres. Não. Você tem as mulheres que passam a votar, destacando que na Paraíba, né, você já tem ali em final da década de 20, mas nacionalmente, a partir da Constituição de 1934, o voto feminino. Então, o item está errado. O termo República, a República Velha criou o primeiro sistema de partidos nacionais. Galera, quando a gente fala aqui Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Paulista, Republicano Paraibano, Pernambucano, então você tem essa força mais regionalizada. Hoje, você tem amplitude nacional, né? Falar do maior partido hoje do Brasil, tem o PT, você tem essa abrangência nacional. Outro destaque aí para o PSDB. Aqui em Limoeiro você tem, né, diversos partidos, né? Surgiu agora, né? Além de surgir o Partido Novo,
você tem aí, né, outros partidos que estão com muito espaço aqui, no meu município, por exemplo, né, como o Solidariedade. Então, você tem em cada município, ou pelo menos regional, você tem representação. Até porque é um dos critérios, né, para participar das eleições. Então, você tem também isso. Então, a República Velha, você tem mais o poder, esses partidos regionalizados. Hoje você tem esses partidos, né, que eu citei com essa força nacional e o fenômeno eleitoral em 2018, que foi o PSL, tá? Questão 5. Em relação aos eventos, a República Velha testemunhou a ampliação quantitativa da classe operária. Até porque você vai ter o desenvolvimento da indústria. Destacando, lembra que eu disse, a greve geral de 1917? Essa greve ocorreu justamente porque você tem operários, muitos vieram da Europa com essa mente libertária, dizendo, não, poxa, na Europa a gente já lutou por isso, a gente já tem direitos trabalhistas, vamos lutar aqui no Brasil. Aí você tem justamente essa industrialização que alguns chamam de surto industrial, final do século XIX, destacando Barão de Mauá, né, destacando Mauá, e início do século XX também, destacando aí, claro, né, São Paulo. Então, esse item está ok, meu povo? Está certo, né? Está certo. Você tem essa classe operária que vai justamente reivindicar melhorias. Questão 6. Em relação aos eventos que marcaram a República Velha, analise o item, né? O item a seguir. Com a República proclamada em 1889 pelas mãos do Marechal Deodoro da Fonseca, a preocupação dos principais grupos políticos nacionais se torna quase que automaticamente o quê, galera? Poder, poder, poder. Então você vai ter esse revezamento no poder. E essa perspectiva, né, que foi colocada da política dos governadores, esse acordo firmado do coronel até o candidato à presidência, para você aí bater a chapa, como chamamos hoje, né? Então, é poder. Não vai estar aqui a pauta, né? Povo, políticas públicas relacionadas à moradia, educação, não, né? Então, Beatriz, quem mais? Anderson. Quem é do pelotão silencioso, que sempre está aqui em nossas lives, mas que nunca manda uma mensagem. E às vezes não deixa nenhum like. Deixa o like, né? Galera, Pedro, alô Pedro. Alô Pedro. Tem que falar baixo, porque senão vai pensar que é o nosso Pedro aqui, ó. Tá certo. Galera, é poder pelo poder. O povo que se ferre aqui. É daí. A gente está aqui, por favor, não estou aqui defendendo a questão do cangaço, as pessoas estão defendendo os cangaceiros, aqueles bandidos. Havia ausência do Estado. Há também toda preocupação em manter a elite no poder. Daí a gente tem que enxergar Canudos, o cangaço, guerra de contestado, como reflexo de uma sociedade marcada aí pela desigualdade, pela ausência e silêncio do Estado. Vamos imaginar, nessa crise que estamos vivendo hoje, nessa pandemia, o Estado silencioso. Não é comigo que se vira aí e tal. Lembrando que o modelo é de federalismo, né? Então você vai ter que ter a parceria entre as competências. Você estudou direito constitucional, competências do município, competências, né, do Estado, do governo federal, que é a união, garantir a unidade, tá? Então, as leis estabelecidas no Brasil a partir da Constituição de 1988 seguem essa perspectiva do federalismo, tá? E aí você que estudou direito, né, sabe do termo competência concorrente, tá? Isso a gente vê na área de segurança pública e agora também na área de saúde. O município atuando não impede que o governo federal também atue. E aí a gente não vai entrar aqui em direito constitucional agora, tá? Mas aqui o objetivo era fato poder, poder, poder e a elite, né, que se ferre. Estamos acordados, muito bem. Valeu, Jaci. Vamos que vamos, pessoal. Like. Valeu. Galera, eu só trabalho com o que cai na prova, viu? Vai cair na prova.
Se é um tema que você precisa se dedicar, professor, mas o senhor disse aí 5 itens, 6 itens. Imaginemos, né? Você acerta todos esses itens. Você vai ficar bem à frente do seu concorrente. Não esqueça disso, tá? O concurseiro tem que ter aí, né? Humildade, prudência. E estamos numa fase boa aí para estudar. Porque vamos imaginar, o edital saindo agora em abril, a gente vai ter pelo menos 3 meses para estudar. Então, essa é a grande oportunidade, que vai implicar em quê? Aumento na nota de corte. Tá bom? Porque muitos guerreiros, a gente sabe, muitos guerreiros estão desanimados. E não é por menos. São muitos motivos para você ficar desanimado, mas tem o dobro de motivos para você ficar animado. Vocês vão sair mais fortes dessa situação, mais amadurecidos. E vão valorizar ainda mais quando tiver, eita, estou fazendo a prova, foi aprovado, agora estou no... Vocês vão valorizar bem mais, tá? Eu tenho certeza. Vamos lá. Quando eu falo República Velha, vamos destacar também, pessoal, movimentos literários. Quem sabe dá doideira aí, né, na Sebrasp. Eu não digo doideira, né, mas seria uma sacada boa. Tipo, eu tenho Graciliano Ramos. Está em um movimento literário chamado modernismo. E a marca aí do modernismo, né, o início do modernismo, é a Semana de Arte Moderna de 1922, São Paulo. E aí você vai ter várias fases. Entre as fases, né, do modernismo, temos o regionalismo. É aqui que se destaca, na década de 30, né, o alagoano Graciliano Ramos. Por que eu estou trabalhando em literatura agora? Porque aí nós temos o modernismo. Antes do modernismo tem um chamado pré-modernismo, que antecede essa literatura, esse movimento literário, que tem destaque também nas artes, na pintura. E no pré-modernismo, a gente vai encaixar agora ele, Euclides da Cunha, com o seu livro Os Sertões, que vem, Euclides da Cunha é um repórter, né, enviado aí, que vem para o Nordeste fazer a cobertura da Guerra de Canudos. E é justamente dessa cobertura que surge esse clássico, esse tijolaço, que é Os Sertões. Então, em 2016, a obra Os Sertões, escrita a partir do trabalho jornalístico, né, de Euclides da Cunha, foi revisitada, ou seja, foi analisada, né, com uma nova perspectiva. Além do texto estabelecido pela edição crítica, né, de Valnice Nogueira Galvão, o volume conta com uma extensa fortuna crítica, reprodução de páginas das cadernetas de campo, né, de Euclides da Cunha, e um conjunto de imagens de Flávio de Barros, né, único registro fotográfico, né, conhecido do conflito. Esta edição crítica comemorativa foi publicada por ocasião, né, dos 150 anos de nascimento de Euclides da Cunha, completos em janeiro de 2016. Até vou lembrar aqui um trecho, né? Ele trabalha a terra, o homem, a natureza, e tem uma frase que serve para a gente, né? Hoje para todos os brasileiros, né? Mas aqui fazendo alusão ao sertanejo. O sertanejo, antes de tudo, o quê? Forte. Então, vamos continuar com essa força e seguir a caminhada, viu? Você, antes de tudo, é forte. Se chegou até aqui, pode caminhar mais um pouquinho. Vamos lá. Não vamos parar. Estou com pouca força, professor, mas vamos, não para. Porque aí você vai encontrar um manancial logo, logo. Estamos atravessando o deserto. No deserto pode aparecer oásis, não é isso? Água fresquinha, frutinha. Mas o deserto continua. Vamos atravessar. Aí depois vem o manancial. Vai dar certo, pessoal. Confie. Vai dar certo. Então, o famoso livro de Euclides da Cunha tem como tema principal a Rebelião de Canudos, ou Guerra de Canudos, que não foi fácil, viu? O Estado teve que ali 4 expedições para desmontar, né? Que na verdade a gente pode falar em massacre, né? A população ali foi massacrada, liderada por Antônio Conselheiro, né? Corrida no sertão da Bahia, e foi duramente reprimida. Então, esse item está ok, meu povo? Está certíssimo. Vamos lá, né? Em relação aos eventos que marcaram a República Velha, aí você risca aí, né? O item a seguir. Analise o item a seguir. A República da Espada, e aí vamos fazer alusão aqui à República da Espada, né? Os governos de Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto.
Após a proclamação da República, na qual houve a promulgação de sua primeira Constituição republicana, e quando ocorreu o governo de seus dois primeiros presidentes, os militares Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Aqui a gente segue o mandamento daquele concurseiro, né? Não errarás, porque errando uma questão dessa, vamos pedir clemência ao Senhor, né? Quem mais aqui, olha? Darlene, estou aguardando o senhor falar sobre as disciplinas do CFO. Darlene, hoje a gente faz uma live especial CFO, que eu já preparei tudo, né? Vou fazer, viu? Vou fazer. Tem material sim, Paulo, tá aqui na descrição. Vou colocar também fixado, né? Já que Paulo falou aqui, eu vou colocar fixado, Paulo, para te ajudar, viu? Vou colocar aqui fixado. Então, galera, a questão 8 está o quê? Aqui é não errarás, né? Não errarás. Eduardo, só os perseverantes e os fortes, né, de espírito aqui conseguem lutar, né? Sertão, olha só, é verdade, né? Sertão, vamos que vamos, Sertão. Aguardando a revisão de véspera do senhor em Arapiraca. Vamos com tudo, viu, Edmilson? Um abraço aí para o pessoal de Arapiraca. Sempre conosco. Falando em Arapiraca, Graciano Ramos, ele passou em Arapiraca também, né? Deixa eu só aqui conferir, né? Já que eu era Arapiraca, né? Deixa eu colocar aqui na descrição, pessoal, já que o pessoal está com dificuldade. Aqui. Deixa eu colocar aqui. Abriu. Vamos lá. Então, esse item 8 está o quê? Vamos que vamos. Está certo, certíssimo. Né? Aqui é aquela questão bênção para a gente. Ah, professor, mas pode aparecer assim um modelo de questão? Pode, galera. As últimas provas da PM Lagoas, né, dando destaque aí para a história, eu não encontrei dificuldades, tá? Como se você tivesse estudado aí com mais tranquilidade, acertaria aí, não teria muita dificuldade. Deixa eu colocar aqui fixado o material de história do Brasil. Lembrar, pessoal, que estamos com um livro prontinho, viu? Vou fazer um projeto aí desse livro. Quem adquirir, infelizmente, eu vou fazer só a versão. Coloquei agora, viu? Quem estava pedindo material, tá aí, olha. Tá fixado, viu? Tá fixado aí o material para vocês, beleza? Então, vamos lá. Aqui, né, só um aviso. Prefeitura de Ipojuca, professor, será que vai adiar? Já adiou, viu, Rabi Show? Já publiquei hoje de madrugada. O concurso de Ipojuca já foi adiado para junho, viu? Para junho. Amanhã ou mais tarde eu vou fazer uma live, tá bom? Mas o concurso foi adiado. Beleza? Lembrando, só reforçando, né, que Graciliano Ramos, ele nasceu em Quebrangulo, viu? Quebrangulo. Mas ele passou por diversas cidades, né? Quando falamos em Graciliano Ramos, ele nasceu aí, né, em Quebrangulo, né? Mas aí ele foi para o Rio de Janeiro, tal, mas ele fixou-se em Palmeira dos Índios, tá? Foi eleito prefeito de Palmeira dos Índios, né? Já que eu estou falando aqui de pré-modernismo com Euclides da Cunha, destacando no modernismo, né, um alagoano, Graciliano Ramos, tá? Também residiu em Maceió, então, é Palmeira dos Índios, pertinho ali, né? Tá pertinho de Arapiraca, né? Tá pertinho. Tá bom? Aqui, galera, eu peguei também essa questão, né? Já que tá bem, já que está nesse cenário aí, né, de pandemia, vacinas, só para a gente aqui recordar. Olha só, Vitória já marcou aqui, Camila, concurseira, Gisele que está sempre aqui presente conosco, que bacana, né? Fernandes também marcou. Vamos lá. Esta charge histórica que estampou as páginas da revista O Malho, em 1904, simboliza um evento importante, né, para a história do Brasil. Esse evento que a gente já comentou, né? A gente já falou aí, né, da revolta da vacina, né? E aí você tem aqui, né, esse cenário, veja que tem muitas senhoras, né? Veja que, só pegando essa imagem aqui dessa senhora bem vestida, porque havia essa questão também moral, né? Havia também a questão moral de você não mostrar o braço e situar aquela situação que eu falei, né? Aquele momento, né, de crise econômica, crise política. Então aí você tem, em 1904, né, só contextualizando também,
1.800, o número aí, né, total de internações devido aí à varíola, no hospital de São Sebastião, mas mesmo assim, né, as camadas rejeitavam, mesmo com esse número de internações, as camadas populares não aceitavam aí a vacinação, tá? Que consistia aí no líquido, né, de pústulas de vacas doentes. Aí vamos lembrar, acho que foi no final do século XIX, lá nos Estados Unidos, você já tem esse processo já ocorrendo, tá? Então você tem, imaginar, né? O que você vai colocar no meu corpo? Vamos colocar, né, líquido de pústulas de vacas doentes. Vamos aqui mergulhar nessa parte aqui da vacina, né? Mas aí, em linhas gerais, são anticorpos. Você coloca o vírus para combater o vírus, mas aí não nessa linguagem tão simplória, né? Mas só para você entender que, para a época, o pessoal achava isso uma estranheza, tá? Então, você tem justamente essa situação da revolta da vacina. No Brasil, pessoal, a vacina contra a varíola, né, foi declarado obrigatório, o uso da vacina contra a varíola foi declarado obrigatório em 1837, tá? Para as crianças, e para os adultos, 1846. Mas aí, né, essa resolução não era cumprida, até porque a produção de vacina em escala industrial, né, no Rio, só começou em 1884. É aí que vamos destacar, veja aqui na imagem, né? É aqui que vamos destacar, em junho, né, de 1904, né, Oswaldo Cruz, que aqui no Recife nós temos o Hospital Oswaldo Cruz. E foi Oswaldo Cruz que motivou o governo, né, a enviar ao Congresso um projeto justamente para restaurar essa lei que tornava aí, né, o uso, né, da vacina contra a varíola, o uso aí obrigatório, ou seja, a vacinação obrigatória. Então, ele traz essa ideia de restaurar aí a obrigatoriedade da vacinação em todo o território nacional. E apenas, né, os indivíduos que comprovassem ser vacinados, galera, é um debate que estamos tendo hoje. Se você não quiser ser vacinado, você poderá ficar sem concorrer, né, ao concurso público. Né? Seria algo necessário esse passaporte? Olha, fui vacinado. É um debate que está ocorrendo hoje. E a gente remonta ao início do século XX aqui, tá? Então você tem justamente nessa imagem as mulheres, né, senhoras jogando aqui as ferramentas, né, serrote, vasilha, colheres. Então você tem justamente, né, esses indivíduos que comprovassem ser vacinados conseguiriam contratos de trabalho, matrículas em escolas, certidões de casamento, autorização para viagens. Então, depois de uma série de debates, a gente pode até dizer, né, bate-boca aí no Congresso, a nova lei foi aprovada em 31 de outubro e regulamentada no dia 9 de novembro de 1904, e isso serviu de catalisador. O que é um catalisador? Vamos falar, disse, problemas sociais, econômicos, políticos, aí chega a vacina, como se fosse, né, aquela gotinha de água para transbordar o balde. Então, essa revolta a gente não pode enxergar só pela questão sanitária, mas também pelo cenário político e econômico, tá? Então, isso serviu aí como um catalisador, né, para um episódio conhecido como a revolta da vacina, que aqui, né, na revista O Malho, né, de 1904, você tem justamente essa imagem que vem sintetizar esse momento, tá? Então, você tem a situação social, povo oprimido, que não aceitava ver sua casa invadida, né, e ter que tomar uma injeção contra a vontade. E aí essa população vai às ruas, né, da capital aí, né, do Brasil, que nesse momento é o Rio de Janeiro, mas a revolta não se resumiu a esse movimento popular, né? Lembrar que também a gente tem que citar até além dessas charges, pessoal, há outras charges, né, que mostram as pessoas penduradas lá na agulha, sangrando. Então, você tem toda uma propaganda anti-vacina nesse cenário, viu? Então, aí toda a confusão em torno da vacina também serviu de pretexto para a ação de forças políticas, o caráter político que eu falei, né? Que queriam depor Rodrigues Alves. Rodrigues Alves é o presidente do Brasil entre 1902 e 1906, tá? Esse representante aí da oligarquia cafeeira. Então,
a vacinação obrigatória vai ser uma força, né? Uma maneira para criticar, né, o governo de Rodrigues Alves e também do prefeito do Rio de Janeiro, né? Então, em 5 de novembro, né, foi criada a Liga contra a Vacinação Obrigatória. Então, até uma liga foi criada para combater a vacinação obrigatória. Então, é um episódio muito interessante que marca a história, lamentavelmente, né, a história do Brasil. Aí destacar, né, estudantes aos gritos foram reprimidos pela polícia. Aqui, essa imagem mostra esse pânico, né? Você tem um policiamento, tá? Esse policiamento querendo aí silenciar. Há uma repressão também aí da polícia. Muita gente aí nas ruas, como mostra a imagem, né? A charge que traz essa síntese, né? Muitas pessoas nas ruas, tiros, gritos, vaias, interrupção de trânsito. Você tem justamente, né? Você tem casas fechadas, bondes assaltados, bondes queimados, lampiões quebrados, enfim, é uma situação aí terrível. Então, após um saldo aí total de 945 prisões, 461 deportados, 110 feridos e 30 mortos, teve mortes aí também, viu? Não esquecer, a gente encerra aí nessa revisão sobre a revolta da vacina. E destacar também, né, que Rodrigues Alves, né, se viu obrigado a desistir da vacinação obrigatória. Então, o presidente, ele recuou, tá? Ele recuou, tá bom? O que faz com que a gente lembre, né, que aí todo mundo sai perdendo, né? Vacinação era um mecanismo, era a solução, né, para resolver aquela situação da varíola, né? Enfim, né? Mas a gente chega ao que é mais triste, né? Chegamos em 2021 com essa situação ainda, né? Muitos discutindo e fazendo até campanha, né, anti-vacina, que é triste, né? Até fazendo relação com a origem da vacina, né? Mas enfim. Vamos lá, pessoal. A revolta da vacina, quando a população se recusou a tomar a vacina contra a varíola e enfrentou o aparelho repressivo do Estado. A gente viu que o Estado, ele reprimiu, tá? O Estado, ele reprimiu. Vindo a, posteriormente, impor-se sobre a população revoltosa, consagrando o médico sanitarista Oswaldo Cruz. E aí, pessoal, certo ou errado? Certo ou errado? Lembrando, né, o prefeito do Rio de Janeiro, né, que foi nomeado pelo presidente Rodrigues Alves, né, foi aí Pereira Passos, né, como falei para vocês, tá? Nesse período também destacar, né, o processo de urbanização, né, até o próprio Pereira Passos foi que idealizou a Avenida Central, né, Avenida Central, além da Avenida Rio Branco, Avenida Beira-Mar, né, você tem justamente a gestão de Pereira Passos, que também não ficou aí isento de críticas, tá? Mas o item aqui está correto. Beleza, pessoal? Questão boa, né, para a gente revisar esse evento. E eu coloquei justamente para a gente perceber o passado, né, o futuro. Infelizmente, né, muitos ainda estão pregando que a vacina não é eficiente, né? Em todo o mundo, não é só aqui no Brasil não, viu? Há um movimento anti-vacina em todo o mundo. Beleza? No que se refere à política do café com leite, julgue os itens a seguir. Vamos aí, rapidinho agora, né? A política café com leite consistia na alternância do cargo de presidência da República entre as oligarquias dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E aqui, molezinha, né? Aqui é molezinha. Molezinha, molezinha. Eduardo. Quem mais? Anderson. Beleza. Errado? Errado, pessoal? Por que está errado? Vamos agora imitar Tadeu. Por que está errado? São Paulo e Minas Gerais. Agora, não esquecer que não existiam só essas elites, tá?
oriunda só desses estados, mas em Pernambuco, Paraíba. Não é à toa que o próprio João Pessoa vai compor a chapa, né, com Getúlio Vargas, porque há uma elite, há uma oligarquia no Rio Grande do Sul, na Paraíba. Beleza, Gisele, acertou, né? Acertou, está errado. Questão 11, em relação ao café com leite. Foi um grande acordo nacional, político e econômico, que regulou a lógica do poder durante a nova república. E agora? Bia também acertou, paulistas e mineiros. Isso. E aí, pessoal, essa daqui. Chegou aqui uma chuva boa, viu? Uma chuva boa. E aí, meu povo? Vamos que vamos. Ok, está errado, né? Está errada. Muito bem. Por que está errado? Olha, Nova República é a nomenclatura que damos para os presidentes que vão assumir o poder no Brasil pós-regime militar. Compõe a República, a Nova República, a partir de 1985. José Sarney, Collor, Itamar Franco, FHC 1 e 2, Lula 1 e 2, Dilma 1 governo, né, uma gestão e meia, porque tem o impeachment, Michel Temer e agora o atual presidente Jair Bolsonaro. Chuva boa, né? Chuva de bênção, né, Glória? Chuva de bênção. Consagrando o aulão, né? Abençoando o aulão aqui a chuva. Então, galera, de fato, né? Item tranquilo, de boa. Ah, professor, mas a Sebrasp coloca assim questões tranquilonas também, né? Viu? Vamos lá. Claro que depois eu vou tirar um aulão aqui é questão Sebrasp também. Eu vou fazer um aulão depois, casca grossa. Eu vou pegar as questões mais difíceis da banca Sebrasp, pra gente responder. Eu vou classificar as mais difíceis, tá? As mais difíceis. Para você que está reclamando, tá? Para a gente trabalhar de boa, beleza? Então, vamos lá. No que se refere à questão política do café com leite, julgue os itens a seguir. A Primeira República estendeu-se de 1889 a 1930. É o termo que eu disse, que vocês podem encontrar também nos livros, né? Um período específico da Primeira República que foi de 1889 a 1894. Também é conhecido como República da Espada. Esse nome se deve ao fato de que os dois presidentes brasileiros, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, foram militares. A República da Espada, porém, é um período incorporado à Primeira República. Se a Primeira República vai nesse intervalo de 1889, você tem o governo provisório, depois República da Espada, República Velha ou, no caso, República Café com Leite, então você vai classificar aqui como item certo, beleza? Vamos lá, mais uma, da Sebrasp. Aqui já fazendo o link, né, com a chegada de Vargas ao poder. No que se refere à história republicana brasileira, julgue o próximo item. A respeito da Primeira República, olha, aqui a Sebrasp usa essa expressão, né? Então, Primeira República, você já sabe, né? O intervalo de 1889 a 1930. Ou vocês podem encontrar também a expressão República Velha, beleza? E a Revolução de 30. A Sebrasp conceitualmente usa a expressão revolução, mas vocês também podem encontrar algumas questões classificando esse evento como um golpe, tá? O golpe de 1930. Olha, a denominação Revolução de 30 teve como resultados o rompimento com o modelo econômico. A gente pode dizer que sim. Por quê? Quando Vargas chegou ao poder, ele vai dizer, olha, a gente não pode mais ficar só pautado aqui na questão da agricultura, da produção de café. Vamos agora investir no setor industrial. Até porque o populismo, que é característica, né, no governo de Vargas, é um fenômeno tipicamente urbano. Então aí você vai ter operários, né, você vai ter esses sindicatos chamados pelegos.
Então, sindicatos, operários, indústrias. Então, a marca dele é essa industrialização. E ele vai até mandar queimar, né, sacas de café, para valorizar o café, mas ao mesmo tempo buscar meios para fortalecer a indústria de base. É tão tal que no contexto da Segunda Guerra Mundial, vem firmar acordos, né, com os Estados Unidos a fim de fortalecer a indústria de base. A Companhia Siderúrgica Nacional, destacando também, né? Então, a denominada Revolução de 1930 teve como resultados o rompimento com o modelo econômico e as práticas de trabalho liberais da Primeira República, a ampliação da participação do Estado, sim, o Estado tem uma participação incrível, e vai ser mais forte, né, autoritário, no chamado Estado Novo, que é, na verdade, o Estado autoritário. E aí, galera? E a instituição de políticas sociais. Vamos lá. Eu disse que na República Café com Leite, o Estado ele fica silencioso. Ele é insensível às questões sociais. Vargas não. Ele vem tomar decisões favoráveis a esse cenário. Então, você marcaria o quê? Carol? Certo? Tasso? Alô, Palmares? Setor industrial, né? Governo de Vargas. Veja que essa questão da Sebrasp é bem sutil, né? Muito boa. Trabalhos liberais da Primeira República. Aqui, preste atenção, Eduardo. A denominada Revolução de 1930 teve como resultados, ou seja, aqui já é pós-República Café com Leite, tá? Na Primeira República já há indústrias. São aqueles italianos, né, que vieram com as ideias libertárias. Por isso que não esqueça, a primeira grande greve na história do Brasil é de 1917, essa greve dos trabalhadores, né, dos operários. Então, se há greve, se há reivindicações, há fábricas, há maus tratos. Vargas vai trazer uma nova página, investir bastante nessa parte industrial, diferente dos cafeicultores. Claro que outros tiveram visão, né? Olha, eu estou faturando com café, vou investir em indústria. Há também essa situação. Flávio também colocou aqui como certa. Ok, parabéns. Outra questão da Sebrasp. No que se refere à história republicana brasileira, julgue o próximo item, a respeito da Primeira República e a denominada Revolução de 30. Na década de 20, que é a década que a gente vai falar dos tenentistas, década de 20, presidente Arthur Bernardes, que governa, primeiro é Epitácio Pessoa, né, de 19 a 22, Arthur Bernardes, de 22 a 26, e o último presidente dessa Primeira República foi o Washington Luiz, que deveria indicar, ele paulista, né, o Washington, deveria indicar um mineiro, indicou um outro paulista, Júlio Prestes, é quando tem a formação da Aliança Liberal, e aí Getúlio Vargas, né, vem cabeçar aí a chapa da Aliança Liberal, mas perde. Mas aí ele queria todo um cenário com a morte de João Pessoa, cria-se todo um cenário para derrubar Júlio Prestes. É por isso que a gente usa a expressão golpe, né? Mas a Sebrasp usou aqui a expressão revolução. Na década de 20, do século 20, o movimento tenentista, que pregava o quê? Voto secreto, moralização da política, por se opor ao nacionalismo, galera, se opor ao nacionalismo, na condição de militares, você já sabe, né? É pré-requisito o quê? Ser nacionalista. E a centralização política, característica do período pós-Primeira Guerra Mundial. Na verdade, os tenentistas queriam que uma moralização da política, né? A ruptura aí, né, dessa alternância de poder entre paulistas e mineiros. Então, item 14 está errado. Vamos para o 15, a penúltima. Vocês estão inspirados, viu? Isso, João Dantas, né? E aí serve como álibi, né? Para criar aquele cenário para o golpe, tá? Então, demais, galera. Acertou aqui, acertou na prova, vai dar certo. Veja que a banca Sebrasp também tem esse padrão, né? De colocar o mesmo comando e vários itens. O governo de Floriano Peixoto conteve a revolta da Armada por meio do apoio de navios de guerra estrangeiros atracados na Guanabara. Guanabara, hoje, Rio de Janeiro, né? E das elites cafeeiras paulistas, para as quais a revolta punha em risco
um futuro governo civil da República, sim, né? Então aí você tem, não só aqui no Rio de Janeiro, mas destacar Santa Catarina, no caso que eu citei, né? Em Florianópolis, também aí no governo de Floriano. Certo. E para encerrar, olha só, entre 1894 e 1945, ocorreram mudanças que modernizaram as estruturas sociais, econômicas e políticas no Brasil. A respeito desse período histórico, julgue o item seguinte. A Primeira República, questão da Sebrasp, viu? Para encerrar o aulão com chave de ouro. A Primeira República, os coronéis eram figuras políticas importantes, sim. Era a base, né, daquela estrutura que colocamos na política dos governadores. Mas, para beneficiar os eleitores, dependiam, aqui entre o chamado clientelismo, né, troca de favores também. Para beneficiar os eleitores, dependiam de outras instâncias de poder. Ou seja, do presidente da província, hoje chamamos de governador, né? E toda uma situação local, o clientelismo, troca de favores, que era algo comum, tá? Benefícios gerais aqui no município. Então, professor, quem assina a plataforma tem acesso ao pelotão de frente PML? O assinante sim, viu? O assinante anual ou bianual, ele tem acesso a todos os cursos, galera. Galera, a gente está colocando isso, tá certo, a 16, viu? Então, assim a gente encerra aqui essa parte, né? É importante do aulão História do Brasil. E agora vamos para o sorteio, né? Vamos fazer o sorteio aí. Para você que ficou até agora, agradeço demais pela confiança, viu?